irmãos e irmãs. Para nós é uma alegria imensa estar retornando gradativamente aos trabalhos da casa, a qual nos acolheu tempos atrás, onde passavam por momentos difíceis. E aqui a gente superou. Há pouco tempo também a gente passava por outros momentos bastante delicados, e graças à esperança, à fé e à confiança na providência divina, tudo está passando. Então a gente está retornando gradativamente, a gente retornou para os estudos, retornando para a educação da mediunidade, e agora retornando então para a fala, para nós refletirmos juntos e pensarmos juntos em prol de um mundo melhor que começa no nosso interior. E hoje a gente traz essa coleção de livros, A Vida no Mundo Espiritual, que a gente indica para todos, se tiverem um tempinho, para darem uma olhada. Essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, me auxiliou bastante, num processo bastante difícil da minha vida, onde eu pude, através da leitura e da reflexão, superar bastantes dificuldades. Então eu indico, são 13 obras, A Vida no Mundo Espiritual, é uma melhor que a outra, e o que a gente vai estudar junto hoje e refletir junto é o Nosso Lar, que tem o filme, quem assistiu também indicamos para assistir. Começa então com o Nosso Lar, que hoje a gente vai falar um pouquinho, que é a primeira obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Tem o Nosso Lar, a segunda é Os Mensageiros, que também tem filme, Os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Os Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua, que também tem um filme. Então indicamos para todos os irmãos e irmãs essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, que são uma obra melhor que a outra, e dessas 13 obras tem 3 que estão nos cinemas aí, que são 3 filmes. Claro que o filme é bom, é importante, mas nada melhor do que ler essas obras, porque a gente precisa, na atualidade, de leituras edificantes para nós caminharmos passo a passo rumo à evolução. Chico Xavier dispensa comentários, psicografou mais de 400 e poucas obras e não ficou com um centavo de nenhuma obra. Por isso que eu também faço essa campanha para quem tiver condições, compre o livro Espírito, porque ele é um nutriente para a nossa alma e também vai auxiliar o nosso cérebro a desenvolver melhor, porque todas as obras espíritas sérias são destinadas à caridade. Então Chico Xavier, mais de 400 obras, não ficou com um centavo, todas as obras para caridade. Eu, quando costumo ir em bibliotecas ou assistir palestras em municípios vizinhos, sempre compro um livro, porque eu estou ajudando a divulgação da doutrina espírita e ao mesmo tempo eu estou ajudando as instituições de caridade. E também tenho as bibliotecas para emprestar esses livros. Então, em especial, hoje a gente vai estudar e refletir. Também tem essa outra obra que eu achei em uma das bibliotecas, que é um outro autor, é Luiz Eduardo de Souza, que é Desvendando Nosso Lar, que é uma excelente obra também. Eu quero começar a introdução da fala aqui através dessa obra que traz o resumo bastante interessante do Nosso Lar, para despertar a curiosidade de todos para fazer essa leitura. Então, Desvendando Nosso Lar. Um simples olhar para o céu pode nos fazer vislumbrar nossa pequenez perante a imensidão do universo, imediatamente trazer à nossa mente questionamentos como: de onde vim, para onde vou e qual a razão de estarmos aqui. Quem de nós ainda não se pegou pensando: de onde que eu vim, para onde eu vou e por que estar aqui nesse plano? Então o autor segue aqui na fala dele e dá para nós refletir então sobre essas 3 questões: da onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Ele era de procedência católica e certo ponto da vida dele ele se pegou a refletir sobre alguns ensinamentos que traziam, independente da religião, é só um exemplo. Também pode vir à nossa mente questionamentos sobre a origem de tudo, o que cerca e sobre a possibilidade de uma força criadora ter nos permitido a vida, mesmo sem ainda entendermos claramente os porquê da criação. Não foram poucas vezes em que me peguei meditando sobre esse tema,
de formação católica, sempre julguei pouco racional a ideia de morreu, acabou. Tampouco faz sentido a ideia de existir um céu, um inferno, um purgatório. Deus seria injusto se punisse alguém que fez algo errado, colocando como castigo queimar eternamente no inferno, sem dar uma oportunidade de se redimir o erro? Nesse cenário, bastaria somente um erro para sacramentar o destino de cada um? Então foram dúvidas que esse autor aqui teve na trajetória dele aqui no plano físico, e fez essas indagações, esses questionamentos para ele mesmo. A ideia de poder ficar sentado ao lado do Pai também não me atraía, e julgava que não teria lugar para todos ao seu lado. Cresci em meio a visões perturbadas do céu, mesclando influências religiosas distintas, sem que, no entanto, nenhuma delas me parecesse lógica. Ao tomar contato com o Espiritismo, muita coisa passou a fazer sentido. As ideias de reencarnação, da vida após a morte, a lei de ação e reação, entre outras, satisfazeram boa parte dos meus questionamentos, soando perfeitamente racionais. Daí ele explica aqui que o que ajudou bastante ele a responder essas questões para ele mesmo foi essa obra aqui, O Nosso Lar. Daí ele procurou ler e reler e também todas essas obras aqui da vida no mundo espiritual, que ele clareou mais um pouco para ele responder para ele mesmo as questões: de onde eu vim, para onde vou e por que estou aqui. Foi somente com a leitura de Nosso Lar que pude pela primeira vez transformar alguns conceitos teóricos que tinha sobre a vida no mundo dos espíritos em algo realmente tangível. Poder imaginar como seria a vida fora do corpo e o que poderia estar reservado a mim quando chegasse do outro lado. Então, o autor chegou a essas conclusões aqui, que para ele, esses conceitos de outra religião que morreu, vai lá do lado de Deus, imagina quantos bilhões de pessoas vai lá do lado de Deus, todo mundo do lado de Deus, ele ficava em dúvida. Vai ter um inferno, um céu, tá? Morreu, acabou, vai lá para o inferno, vai para o purgatório, ou vai lá para o paraíso. Então, são essas questões que faziam ele refletir e pensar. Aí, quando ele encontrou o caminho através da doutrina espírita, que ele pôde satisfazer essas curiosidades dele, e principalmente a leitura de Nosso Lar, que esclarece bastante. Também quero aproveitar e divulgar que nós temos na casa aqui na terça e no sábado o estudo da doutrina espírita, que é bastante importante, onde a gente lê as 5 obras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, isso é muito importante fazer essa leitura dessas obras. Mas essas obras é importante a gente ler em grupo, porque um vai aprender com o outro, um vai ter uma reflexão, o outro vai ter o outro, e a gente vai aprender melhor. São obras mais complexas. E ele achou também que ele deveria começar a lida dessas 13 obras, A Vida no Mundo Espiritual, que clareavam mais, eram mais simples e de mais fácil entendimento, onde ele leu essas obras. E clareou bastante para ele responder essas questões. Eu vou fazer um resuminho aqui do que traz o livro Nosso Lar, que o autor aqui fez nessa, para depois a gente dar uma pincelada ali sobre o Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia de auxílio, fundada por um grupo de abnegados trabalhadores. Sua missão é socorrer e trazer esclarecimentos. Atende uma multidão de necessitados. Muitos deles não tinham ainda consciência da morte, julgavam-se ainda encarnados ou em vida, como diziam, mas precisavam de auxílio. Morrer como nascer não é fácil, pois o desapego é difícil. Nosso Lar ajuda na transição, auxilia a se livrar do apego à terra, ajuda a preparar-se para uma nova oportunidade. Aqui ele traz uma frase de Chico Xavier, que eu acho uma das mais belas frases que Chico foi iluminado em passar para nós essa linda frase aqui. Embora ninguém possa voltar lá atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então essa frase aqui faz nós refletir bastante, Eu não posso voltar lá atrás para corrigir meus erros, mas eu posso daqui para frente, ou seja, através da leitura de um livro,
que me fez refletir e pensar, eu posso começar daqui fazendo diferente. E esse Deus é tão bom e justo que sempre nos dá uma nova oportunidade para nós evoluirmos. Então essa frase aqui é fantástica. E ele diz aqui que é exatamente isso que ensina o nosso lar. Nosso lar ensina aqui, é o recomeço. Propiciar a todos os elementos necessários ao recomeço. Essa é a missão de nosso lar. Pouco a pouco, os seus instrutores tiram o véu sobre o místico e cerca da vida após a morte. Trazem todos os socorridos mais do que simples esclarecimento, dando a eles oportunidades de um recomeço e assim de conquistar um novo lar, o nosso lar. Então, tem aqui essa parte aqui para nós refletirmos do autor. Ele traz um pouquinho do resumo aqui do que tem no nosso lar, para nós darmos início no livro propriamente dito, o nosso lar. Então, através dessa introdução do autor Luiz Eduardo, a gente já pode refletir um pouco e colocar no nosso dia a dia. Então, nós vamos começar aqui agora falando então sobre essa bela obra aqui, o nosso lar, que o espírito André Luiz, ele teve contato com o médium Chico Xavier por 3 anos. Ele ficou junto e próximo do médium Chico Xavier, trazido pelo mentor espiritual de Chico, que é Emmanuel, o Emmanuel, como preferirem. Trouxe ele e ficou em contato com o Chico por 3 anos, para depois ele começar a escrever essa obra aqui, Nosso Lar. E é fantástico, como eu falei. E quando Manuel trouxe André Luiz entrou no quarto de Chico e junto dele estava um irmão, se eu não me engano, de Chico Xavier. E aí Chico perguntou para André Luiz quem era. E André Luiz perguntou: quem é esse que está ao teu lado, está deitado ao seu lado? Esse é o meu irmão André Luiz. Então o meu nome daqui para frente se pode chamar de André Luiz. E quem apresentou foi o mentor espiritual Emmanuel para o Chico. E dali para frente Chico não questionou mais nada, porque geralmente quando a gente começa na mediunidade, educando a mediunidade, a gente tem aquela: será que eu vou receber espírito tal? Será que eu vou receber espírito famoso? E Chico, excelente, né? Como eu falei antes, pensa comentário, ele não se preocupou saber quem era André Luiz, só o pseudônimo ali, André Luiz, porque o que mais vale no espiritismo, na doutrina espírita realmente séria, independente do nome daquela pessoa que vai ditar, é o conteúdo, ou seja, a mensagem que o Espírito passa para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação à prática da mediunidade. Na casa a gente tem a educação da mediunidade. E foi em 1941 que Chico Xavier psicografou Nosso Lar. E em meio àquele tumulto da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, que trouxe essa belíssima obra aqui. E naquele tempo, muitas tecnologias que nós estamos utilizando aqui nem existiam naquele tempo. Então, Chico Xavier e Espiritualidade em Luz já trazia todo esse modernismo que nós temos aqui nesse momento, que é as telas. Ele falava em tela, não entendia o que era naquela época. Então aí, Data Show, tem os tablets também que era falado no Nosso Lar. Então aí, para todos verem. Então a gente começa com a introdução aqui que Emmanuel, mentor espiritual de Chico, traz. Eu só trouxe aqui essa frase que eu acho excelente também. Nosso lar. Então essa aqui é as muralhas de nosso lar. E depois a gente vai ver por que tem essas muralhas. Então nosso lar. Guardar a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário, agora ele traz o Espiritismo, em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Então, Emmanuel já traz para nós essa reflexão aqui, essa frase aqui que faz nós refletirmos e pensarmos, frase pequena, mas de impacto bastante grande. Então a gente tem que guardar a experiência dele. Experiência de quem? De Jesus Cristo, que passou por aqui e através do seu exemplo, eu gostei bastante daquela fala do Ercílio, que teve aqui há tempos atrás, que eu não tinha me dado conta,
exemplo mesmo é Cristo. Nós só servimos como, vamos dizer assim, como um ponto de referência, aquilo que a gente for fazer. Mas exemplo mesmo é Jesus Cristo. Outros são ídolos de barro, suscetíveis a erros, mas Cristo é o nosso modelo e guia. Então, Ele é o exemplo. Nós, uma pontinha só, perto de Jesus Cristo. Então, além que não adianta nós se apegar à existência humana, se apegar em bens materiais, se apegar nas coisas, se apegar nas pessoas, né? Nós temos que fazer o melhor enquanto estivermos encarnados para evoluirmos. Dentro de nós, todos nós temos um potencial imenso. Jesus já dizia, vós são deuses, então a gente tem que parar um pouquinho, analisarmos o que a gente precisa melhorar para que possamos ali, seguir de alma Cristo e nosso mestre e guia. Aqui ele faz um chamamento também para todos os cristãos que, independente da religião, o modelo para seguir é Cristo. Porque muitas vezes todos nós falamos de Cristo, mas a gente não exerce o Cristo interior, é fazer o bem todos os dias. Claro, a gente é suscetível a erro, por isso que a gente está aqui para evoluir. A gente tem que procurar seguir os passos de Cristo. Então, faz um chamamento aqui para todas as religiões. Não basta idolatrar sem botar em prática os ensinamentos. Aqui ele fala também no Espiritismo e do Espiritualismo. Claro que é importante estudarmos o Espiritismo, estudarmos o Espiritualismo, mas nós temos que vivenciar esse Espiritismo. Não adianta só estudar, só vir aqui falar, só vir aqui estudar, se a gente não vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos do Consolador prometido, que é o Espiritismo, e de Jesus Cristo. A gente vai seguir. Eu vou só dar uma passada rápida aqui, porque para estudar nosso lar aqui precisa acho que um mês aí a gente não consegue estudar todos os ensinamentos que traz o nosso lar. Até para despertar a curiosidade de todos sobre o que aconteceu com o espírito André Luiz. André Luiz era um médico aqui no planeta Terra. E quando ele despertou lá no mundo espiritual, ele teve uma surpresa, né? O que aconteceu com ele. E lá no mundo espiritual, ele, em vez de ser médico, ele foi um repórter lá no mundo espiritual. Das zonas inferiores. Então aqui, após o desencarne de André Luiz, ele despertou em uma paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhado de luz, alvacenta como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol esquecessem de muito longe. Ele narra, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível e sonhar-me, muitas vezes gritei como louco, implorei piedade, clamei contra o doloroso desânimo que me julgava o espírito. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas, surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Quando o André Luiz morre ou desencarna, outra passagem assim que a gente teve numa palestra há pouco tempo em Passo Fundo sobre a morte e o desencarne. Para nós, da doutrina espírita, a gente morre ou desencarna. Então o palestrante falou sobre isso, né? E quando ele falou lá, a gente estava em dúvida. Estava eu, a mãe, a Kátia e a madrinha. Sobre morrer e desencarnar. E na obra aqui de André Luiz, se a gente lê com calma, traz essas questões aqui de morrer e desencarnar. Será que quando chegou a nossa vez, a gente morre ou desencarna? Para nós, espíritos, a gente morre ou desencarna? Quem está no seu estudo não pode falar. E a gente, para nós, no primeiro momento, diz, não, a gente desencarna. Não necessariamente, como o palestrante falou, e aqui traz bem claro, só que a gente lê e a gente passa despercebido. A gente morre o corpo físico, mas nem sempre a gente desencarna. A gente fica ligado pelo espírito. Se a gente for muito apegado à matéria, for muito materialista, é que hoje em dia tem o culto ao corpo também, a gente pode ficar ligado ao corpo. A gente morre, mas não desencarna. A gente pode ficar ligado ao corpo. Muitos espíritos que vêm aqui na explicação da mediunidade
eles falam que eles assistem o seu próprio velório, eles veem o seu corpo se descompondo ali no momento, né? Então a gente leva um tempo para ver o desencarne, ou seja, o rompimento do nosso espírito com o corpo material. Então é bem interessante essa passagem aqui, e no nosso lar traz bem certinho. Porque acontece com muitos, os parentes familiares já vêm ali para auxiliar. Em muitos casos não, a pessoa demora, fica muito tempo ali junto ao seu corpo. Então só morre o corpo físico, mas a gente permanece ali. Imagina, tu morrer e ver teu próprio corpo ali. Pode acontecer. Então a gente tem que gradativamente nos libertando das coisas materiais. Claro que não é fácil, é questão de evolução. Tem momentos também, quando há o desencarne, quando dá aquela melhora no paciente, os familiares saem e logo após ali uns minutos, ali umas horas, o paciente desencarna. Por que acontece isso? Porque nós somos muito apegados àquela pessoa que está doente ali, e nós somos muito egoístas, queremos que aquela pessoa fique entre nós, e acaba prejudicando o trabalho dos nossos irmãos em luz para fazer o desligamento do corpo físico e do espírito. Então acontece bastante. Você já viu o caso, né? Ah, mas ele melhorou e de repente ali 1 hora, 2 horas, 3 horas ele desencarnou. Acontece bastante. Então, para surpresa de André Luiz, ele acordou num lugar assim. André Luiz conta que entre angustiosas considerações, em momento algum problema religioso surgiu tão profundo aos seus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos, científicos, figuravam extremamente secundários para a vida humana. Porém, semelhante análise surgia tardiamente. Conhecer a letra do Velho Testamento, muitas vezes folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Suicida, criminoso, infame, gritos assim cercavam-no por todos os lados. Torturava a fome, a sede, escaldava. Fenômenos e experiências materiais patenteavam-se aos seus olhos. A barba crescera, a roupa começara a romper-se. Que busca infeliz, onde vais, suicidas? Incessantes repetidas perturbavam-lhe o coração, porque a peixe de suicida se fora compelido a abandonar a casa, a família, do convívio de seus. Então, quando ele acordou no umbral, vamos dizer assim, que algumas obras trazem umbral, outras obras trazem a paisagem mental, mas aqui no nosso lar traz esse espaço que é o umbral, que fica na crosta, pouco acima aqui do planeta Terra, é chamado umbral. Então, André Luiz acordou lá. E outras pessoas que estavam nesse espaço chamavam ele de suicida, xingavam ele com as roupas esfarrapadas, a barba crescera. Imagina acordar num lugar assim. O socorro. E quando as energias faltaram de todo, quando André se sentiu absolutamente colocado ao lado da terra, sem forças para reerguer-se, ele pediu ao Supremo Autor da Natureza que estendesse as mãos paternais. Quanto tempo durou a rogativas? Quantas horas? Consagrou súplicas em mãos postas, imitando a criança aflita. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não se cogitasse conhecer a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Necessário haver conhecido o remorso, a humilhação extrema, desaventura a tomar com eficácia sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissários do céu. Então, segundo o que conta aqui André Luiz, fotografia de Chico Xavier, André Luiz ficou nesse espaço aqui, no umbral, por aproximadamente 8 anos. E quando ele se deu por conta que realmente ele estava nesse ambiente e que ele, há tempos atrás, quando encarnado, ele tinha a parte intelectual como médico, filosofia, política, dentro de uma sociedade, ele chegou lá e nada valeu aquilo, as posses que ele tinha, ele acabou nesse lugar. E ele folheava os ensinamentos ali de Cristo, mas só folhar por folhar, nunca leu e colocou em prática com a alma e o coração. Aí ele lembrou. Então,
só pode haver um Deus. Então olha só o poder da oração. Então após 8 anos, ele levou 8 anos para perceber isso. E quando ele fez essa oração de coração e de alma, surgiu os emissários de Deus para levar ele para o nosso lar. Eu vou apressar aqui porque o tempo já está passando, não vai demorar demais. Ali um velhinho simpático sorriu paternalmente, com os grandes olhos lúcidos, e falou: coragem, meu filho. O Senhor não desampara. O Senhor nunca nos desampara. Nós desamparamos o Senhor, mas Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos esquece. Nós esquecemos dele. Nós só lembramos dele principalmente nos momentos difíceis, mas Ele nunca nos esquece. Após ver André devidamente socorrido por seus 2 ajudantes, esclareceu: vamos sem demora. Preciso atingir o nosso lar com presteza possível. Então os emissários de Cristo buscaram André Luiz quando ele realmente de alma e coração pediu auxílio e pediu ajuda. Como eu falei antes, aquelas muralhas que tinham na primeiro slide ali, era a entrada do nosso lar. Frente à grande porta, encravada em altos muros cobertos de trepadeiras floridas graciosas, já na chegada do nosso lar, um ambiente muito lindo. Clarence se deteve, tateando um ponto na muralha, fazer abrir suas portas de nosso lar. Conta André Luiz, branda claridade inundava ali todas as coisas. Quando abriu aquela muralha lá, luzes e uma paisagem exuberante, mudando já a fase de André Luiz. 8 anos naquelas paisagens horríveis. Ele foi conduzido então confortavelmente aos aposentos de amplas proporções, ricamente imobiliados, esforçou-se por dirigir a palavra aos 2 bondosos enfermeiros: amigos, por que sois, explique-me, do que novo mundo me encontro. Ele se apavorou, né? Que novo mundo ele se encontrava, né? De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? Uma delas afagou o fronte de André, como se fosse conhecido pessoal do longo tempo, e assentou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui entrando, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela, e supomos quando do círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, a claridade que irradia provém do autor da criação. Então André Luiz, ele era inquieto, né? Sempre estava sempre perguntando e sempre fazia pergunta para os espíritos em luz. O médico espiritual. No dia imediato, após profundo reparador repouso, André Luiz viu abrir-se a porta do quarto, entrar Clarence, o simpático velhinho que socorrera. Acompanhado por um simpático desconhecido, sorridente, apresentou o companheiro. Tratava-se de Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da colônia espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique de Luna auscultou, ignoradamente sorriu e explicou: é de lamentar que tenha havido pelo suicídio. Agora a gente vai entrar na parte ali que a gente falou lá no início, que os irmãozinhos que ainda não entenderam as palavras de Cristo chamavam ele de suicida. Então aqui a gente vai ver, ele estava com dúvida de lamentar que tenha havido pelo suicídio. Nós sabemos que o suicídio é um dos piores atos contra nós mesmos. Tem um suicídio consciente, é aquele suicídio que a gente faz, se importa, dá um sentido em nós. Nós acabamos com a nossa vida conscientemente, que não foi o caso de André Luiz. Por isso que a dúvida dele era: por que chamavam ele de suicida se ele não acabou com a vida dele? Aí a espiritualidade de Luz explicou que você é um suicida inconsciente. Por que suicida inconsciente? Então a gente tem que fazer essa reflexão aqui para entendermos por que suicida inconsciente. Porque ele fala aqui, que eu vou passar rápido, porque o tempo já está se esgotando lá, que ele lutou por vários meses no hospital para tentar sobreviver, lutou para não morrer. Por que ele é chamado de suicida, então? Inconsciente. Daí a espiritualidade em luz, o enfermeiro explica para ele: querido irmão, você lembra da sua passagem terrena que das noitadas, bebida de álcool, cigarro, a arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade.
quando você pegou essa doença, todos esses fatores contribuíram para que tu viesse antes para o plano. Porque todos nós temos uma data para fazer essa passagem. E ele reduziu essa passagem. Então ele foi um suicida inconsciente. Ele tinha mais anos pela frente, mas pela improvidência dele e pelos abusos, né, que ele cometeu aqui no plano terreno, ele foi considerado um suicida inconsciente. Então, queridos irmãos, muitos cuidados com os vícios de todas as ordens. Como Chico Xavier sempre disse, não podemos voltar lá atrás, mas daqui nós podemos fazer um novo caminho. Não deixamos para entendermos isso lá no plano espiritual, porque às vezes a nossa passagem pode ser bastante dolorida. Então, por isso que André Luiz foi considerado suicida inconsciente, suicida involuntário. Aqui ele também fala sobre essa passagem dele. Tem vários slides para nós ver, mas eu vou passar aqui que o tempo já está se esgotando. Então, André Luiz, ele era um médico aqui no plano físico. E quando ele chegou lá no mundo espiritual, como eu falei antes, ele ficou 8 anos lá no Brau. Depois ele foi atendido no nosso lar e foi para uma enfermaria lá. E ele, como médico, né, segundo ele tinha bastante conhecimentos, intelectual, e chegou lá no pronto-socorro, ele queria atuar como médico lá também no plano espiritual. Aí os irmãos em luz falaram para ele: calma, no plano físico o senhor era um médico, mas aqui no plano espiritual o senhor é um simples cidadão de nosso lar. Primeiramente, em vez de ele atender os pessoal que chegavam em números para ser atendido, serem auxiliados, ele teve que fazer o papel de limpar o nosso lar, de limpar os feridos que lá chegavam, para ele um pouco ir na simplicidade entendendo esse processo. E ele foi gradativamente entendendo o processo do desencarne e o processo que aqui no mundo terreno ninguém é mais que ninguém, somos todos filhos do mesmo Deus e a simplicidade é fundamental. Lá, quando a gente desencarnar, nós vamos perguntar se a gente foi médico, se a gente foi advogado, se foi ministro, se foi governador, se foi presidente, se a gente era intelectual, se a gente não era. E sim, o bem que a gente vai fazer e está fazendo aqui no planeta Terra. Tá? No nosso lar, então, tem os ministérios. Por que aqui no Brasil tem os ministros, os ministérios? Alguma coisa é retirada do plano espiritual, né? Com certeza vem tudo do plano espiritual para cá, para o mundo terreno. Então lá tem o Ministério da Regeneração, de Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Então, da regeneração é todos aqueles espíritos que precisam de auxílio, chega lá e é atendido, como André Luiz foi, de auxiliar e da comunicação entre eles. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, e os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é a zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes na União Divina. Clarence, nosso chefe amigo, é um dos ministros de auxílio. Então, nosso lar é uma cidade organizada, muito mais que as nossas cidades, né? Tem todos esses ministérios. Tem a União Divina e Elevação, que se aproxima mais dos mundos mais evoluídos, né? Esse aqui, só para despertar a curiosidade dos irmãos, para ler o livro, eu estou só fazendo um resumo, e fala sobre alimentação, que eu não vou falar, no mundo espiritual, transporte no mundo espiritual, o poder da oração, visita em seu lar, trabalho, propriedade, bônus hora, obsessão e mediunidade. Então aqui são de forma mais completa que tem aqui nesse livro. Indico para todos lerem, não tem como eu falar todo o livro Nosso Lar, vai bastante tempo. Então que fica para nós refletirmos sobre o que a gente está fazendo aqui, que fique para nós levar para a nossa reflexão diária, da onde vim, para onde vou e principalmente por que estou aqui. Então aqui nessa frase que quem deseja ser o maior, que seja servidor, o menor de todos.
Então a reflexão da tarde de hoje era sobre o nosso lar. Como eu falei, o tempo já está se esgotando. Eu quero deixar também uma frase que hoje, assistindo também o Haroldo Dutra Dias, ele fala aqui, ó. A frase primeira de Chico Xavier. Podemos voltar lá atrás, mas podemos fazer daqui um novo começo. A maior surpresa da morte, qual seria a maior surpresa da morte quando a gente vai desencarnar? Para nós, morreu, qual seria a surpresa da morte? Qual seria a maior surpresa da morte quando nós desencarnarmos? Quem quer responder, pode responder. Quem precisar. Para nós espíritas, não. Mas para quem não é espírita, vamos dizer que não acredita na vida após a morte, se vê vivo depois, seria uma surpresa. Também, deixa estar certo. E tem aqui no livro também, a maior surpresa da morte é nos colocarmos face a face com a nossa consciência. Profundo, né? Nós se colocarmos face a face com a nossa consciência. O que eu fiz aqui? Que lá não vai ter aquele Deus que vai julgar, que vai punir nós. É nós acordarmos e, como o André aconteceu com o André Luiz, ele se deparou face a face com a consciência dele. Ele teve toda uma oportunidade como médico terreno, e o que ele fez em prol dele e da humanidade? E foi como suicida inconsciente. Então fica para nós a reflexão na tarde de hoje, da onde vim, para onde vou e por que estamos aqui. Sempre há tempo. Tinha bastante coisas aqui para nós, mas em outra oportunidade dar mais uma pincelada. Todos estão convidados a participar dos estudos na terça e no sábado. Peço mais uns minutinhos para o presidente, que convidei um amigo aí, irmão, para que ele toque uma música para nós, pode ser? Convido o amigo Brian para tocar uma música para nós aqui, que o dia de hoje para nós, é a minha primeira fala depois do acidente da Luana, é agradecer. É as bênçãos que nós recebemos desse Pai, de Jesus, que nunca a gente perdeu a esperança que ela ia sobreviver. Foram momentos difíceis, que a gente não sabia se ela ia ficar entre nós, mas graças a Deus, a fé, a confiança na providência divina, tudo passa. Então vamos escutar essa bela canção que fez nós passar esse período aí do lado dela na UTI, cantando, chorando, pedindo para Deus para que Ele deixasse ela entre nós, e ela está aí hoje. E o primeiro livro que ela leu depois do acidente dela, Nosso Lar, que ela terminou de ler. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigado, Vai. Eu agradeço por convite, senhor. Então essa música aqui foi uns meses antes que a Luana botou no grupo nosso da família, que a Luana, pessoal, pai, tu viu a música que a Luana botou aqui no grupo? E daí eu comecei a escutar, porque muita vezes não presta atenção, né, nem dá bola. Daí eu comecei a escutar a música, que foi a música que a Cátia ficava do lado dela no hospital, cantando para ela. E graças a Deus, tudo passa. Obrigado.